eu queria começar com essa questão da relação entre o Paulo Souza, o elenco e os dirigentes. Eu acho que o clima, desde quarta-feira, vem piorando dia a dia, uma bola de neve que a gente não sabe como parar. E eu queria, você principalmente que tem um entendimento muito grande de dentro do clube, de conhecer pessoas de dentro do clube, de ter muito mais contato até do que eu, né, com o Paparazzo, com o Flazoeiro, com o Gustavo Henrique, com o Rafa Melo. Você tem um contato permanente e tantos outros, né, que estão lá dentro do clube. Acho que você pode trazer para a gente aí muitas informações e o teu entendimento, a tua opinião, principalmente, sobre o que está acontecendo. E aí, Bruno, daqui a pouco, quando ele voltar, também fala um pouco sobre isso, até porque o Bruno, como um cara que trabalha no futebol, pode dar também para a gente uma visão do que é o profissional do futebol lá dentro, como um técnico, membro de comissão técnica, como isso lá dentro, qual é a percepção, quais são as possibilidades de você resolver ou não tem como, enfim. Começa por você, Alan, e, cara, manda bala. Vamos lá. Eu vou agradecer, tem uns inscritos que me ligam aqui, estão tentando me mandar o vídeo, agradecer o amigo. O vídeo que ele me mandou aqui já é a parte do gol, mas eu gostaria lá da origem, cara, da origem que o Gabigol sofre o pênalti, não uma falta, não marcada, e aí eu queria só mostrar a falta de comprometimento tático, né, do Bruno Henrique após esse lance. Mas, por favor, só não liguem, porque todas as vezes que vocês ligam, toca aqui e atrapalha, mas obrigado. Tem vários inscritos tentando mandar os vídeos, Perrotinha, para a gente passar. Pergunta do Perrota, né? Agora é com relação a toda essa crise que está se formando, que está sendo criada em torno do Flamengo. E aí, rapaziada? Já tem comentário do Marco Braz, muita gente perguntando, tem áudio do vestiário? Não, eu não tenho áudio nenhum. Conversei com algumas pessoas e parece que teve sim um início de embate entre Paulo Souza e alguns do elenco. Até, pelo menos o que chegou até a minha pessoa, rapaziada, tá? São de pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu confio, é que tem uma pessoa hoje, eu até brinquei no grupo de WhatsApp, tem uma pessoa hoje que a gente, tem uma consideração gigante dentro desse elenco, Perrotinha, que é o Felipe Luiz. Um cara inteligentíssimo, um cara estudioso, um cara que, não pisa no escudo do clube, coloca a instituição acima de todos. Mas a informação que eu recebo é que o Felipe Luiz é um dos caras que mais questiona o Paulo Souza com relação ao esquema tático. E ele também, entre linhas, quando a gente começa a querer somar os pontos, a gente percebe alguns fatores. Que fatores são esses, Perrota? A gente percebe que o Felipe Luiz já deu, né, entrevista falando que ainda não deu química, não gerou uma química ainda entre o elenco e o esquema tático do Paulo Souza. A pergunta que fica seria já o primeiro ponto de satisfação? Seria a manifestação desse conflito que começa a se desenhar dentro do Flamengo? Porque se pegarmos um tempo atrás, nós víamos, Perrota, o contrário. Vimos ele elogiando a postura, falando que o time vai evoluir, vai ter que ter calma, não vai ser todo jogo que a gente vai dar show, para a gente estar num trabalho de evolução. E vínhamos apresentando essa evolução. Vamos pegar aqui como retrospectiva, vamos voltar no tempo. A gente pega um Flamengo Atlético Mineiro, onde o Flamengo teve, sim, bastante posse de bola, bastantes oportunidades. O Flamengo foi contundente, mas acabou não saindo com a vitória e só não voltou campeão porque nos pênaltis teve uma incapacidade nos pés do Mateuzinho, que era o batedor de pênalti oficial da base. Castanha sabe disso. A gente teve o problema do Arão, que chutou no peito, no meio do goleiro. Você teve o Hugo, que poderia ter se consagrado depois da falha, porque o Hugo foi responsável direto após espalmar uma bola ali nos pés do jogador do Atlético Mineiro. Ele também isola a oportunidade. Enfim, tem mais dois lances ali, um no pé do Fabrício Bruno, se eu não me engano, e teve também mais um que desperdiçou a cobrança de pênalti. Mas uma vez dito isso, a gente vê um jogo contra o Botafogo, onde o Flamengo, independente da equipe do Botafogo ser muito limitada, independente da equipe do Botafogo ser uma equipe frágil, essa mesma equipe frágil, por milímetros, não jogou a final do Carioca contra o Flamengo. Por muito pouco, os caras não fizeram a final contra o Flamengo. E mesmo assim o Flamengo foi muito superior. O Flamengo tinha evolução. Mas aquele jogo, talvez, Perrotinha, tenha sido um jogo marco. Porque ali ficou definitivamente sucateado alguns jogadores da geração de 85 que tem uma influência ainda forte nesse tal de núcleo duro que eles chamam. Nós vimos ali já o seu Diego Ribas sendo sucateado, né? Nós vimos o Diego Alves. Escanteado. Oi? Escanteado. Escanteado. Sucateado é outra coisa.
Sucateado também, que eles vão virar sucata, já tá tudo idoso mesmo, vai tudo pra sucata. Sabe quando não Foi aproveita bom, mais? não, foi bom, foi bom. Você joga tudo pra sucata? É isso aí, irmão. Então daqui a pouco vai tudo virar sucata, mas tudo bem, os caras estão escanteados ali, pro escanteio, estão fora. É aquela história do lado, tem preferência de lado? Não. Então joga do lado de fora, é melhor pra você, fica ali. Posso te fazer uma pergunta, Alan, rapidinho? Desculpa te interromper, cara, desculpa demais. Quando você fala que eles têm uma influência de um núcleo duro, essa influência é com o elenco ou é com o dirigente, ou é tudo? Cara, assim, eu vou ser muito franco contigo, Perrota. Porque eu queria muito entender essa influência. Com o dirigente, para mim, é claro e notório. Eu tenho a minha teoria. Não é informação nenhuma, é minha opinião. A minha teoria para a renovação do Diego Alves nada mais é do que aquele embate que teve entre Diego Alves, Marco Braz e a cúpula do departamento financeiro, dito vulgo BAP, e Landim depois, na recusa da renovação após o próprio Spindel e Braz terem o de acordo da diretoria para poder renovar com os caras naquelas cifras. Eles tiveram que voltar atrás e aquilo gerou uma dívida de gratidão. Porque é o seguinte, Perrota, se eu te prometo te contratar por 800 mil e tá tudo fechado, um dia depois o Marcão vira e fala assim, Alan, não contrata o Perrota por 800. Eu não tenho 800, só tenho 650. Se ele quiser, ele fica. Se ele não quiser, ele vai embora. E aí eu falo, pô, Perrota, infelizmente eu tive um problema. O Marcão Beton não aceitou a quantia que eu tinha previamente acordado contigo. O máximo que eu consigo fazer hoje é 650. Mas, assim, sabe aquela, Perrota? Me dá uma moral hoje, que amanhã eu te dou forra. E para mim foi o que aconteceu. Porque isso aí, de novo, pessoal, pelo amor de Deus, é minha opinião, é minha leitura dos fatos, e não é informação. O Diego Alves teve uma temporada 2021 muito ruim. Ele teve muito tempo no estaleiro, muitas lesões. O que me faz acreditar, Perrota, que para o bem do Flamengo já fosse melhor a oxigenação, buscarmos um outro goleiro, buscarmos já um goleiro para ser o 0-1 da equipe. Isso não aconteceu. O Marco Braz toma a frente, antecipadamente, até mesmo, né, de forma precoce, e o precoce sou eu, sem a chegada do treinador, de renovar esses dois jogadores que já estão com a idade avançada. Lembra que saiu a renovação da geração 85, tudo em conjunto? Felipe Luiz, Diego Alves e Diego Ribas. O que acontece hoje, Perrota? O Diego Alves, com o Diego Ribas e o Felipe Luiz, fazem parte de um grupinho forte, sim. E o Felipe Luiz vem questionando o treinador que não gosta da forma como está jogando. Porque da forma que a gente está jogando, hoje, Perrota, o Diego Ribas perdeu completamente a função dentro de campo. Ele não tem saúde para conseguir fazer o boxe-to-boxe. Ele é lento. Ele tem a necessidade de dominar, girar. E ele perdeu bolas importantíssimas fazendo exatamente isso na frente da nossa grande área. Muito parecida, por sinal, é bom lembrar você, torcedor rubro-negro, o Davi Luiz merecia ter sido expulso, tá? O árbitro acomodou gostosinho pro Davi Luiz. Mas é que o primeiro cartão também não era para ter tomado, né? Mas por conta do que ele vai pro intervalo, ele sabe que foi falta no Gabigol. Então, ele já chega e não faz mais. Mas ele acomodou. Deveria tomar o amarelo ali. Pega, ali era o segundo amarelo e por vermelhão para ele, acabou toda e qualquer chance da gente. Beleza. Então, mas assim, Perrotinha, essa entrada com o Marco Braz é clara e notória. Quando eu digo que não quero mais o Marco Braz, galera, que foi importante em 2019, é porque ele acabou criando um nível de amizade muito grande, Perrota, entre o elenco atual e esses caras. Quando eu falo que hoje, infelizmente, não tem como a gente prever algo melhor ou superar isso tudo, é porque o nosso presidente, que tem que ser o 01, que deveria ter autonomia, moral, credibilidade para consertar as coisas, estava na casa do Diego Ribas, na festinha do aniversário, com o dedinho, dançando, e saiu a foto dele. Ele dançando com o dedinho e 2 palmos de nariz. E com aquela cara de bobão dele, né? De omisso que ele tem. Então, irmão, como é que o 01 com essa postura vai ter autonomia de conseguir acertar o que a gente sabe que está errado? Não vai acontecer. E aí tem sim influência, e essa influência hoje está sendo negativa. Os jogadores, por terem que sair da zona de conforto, para ter que se esforçar mais, acreditar no projeto, abraçar no projeto, sempre quando você tira alguém da zona de conforto, você encontra resistência, Perrota. E para piorar para o Paulo Souza, as ideias do Paulo Souza, além de não estar dando certo, ele tem cometido erros em escolhas.
e invenções que ele vem fazendo, o que acaba minando a credibilidade dele e dando força a esse elenco. Somado a isso, a gente tem um bolo de merda que tem fatia para todo mundo. Tem fatia para diretoria, para alta cúpula, para o conselhinho de notáveis que não sabe de porra nenhuma, tem fatia para o seu Marco Braz, tem fatia dentro do departamento médico, que o seu Landim fez questão de esconder o Tanuri para que ele não explicasse os motivos que levaram o jogador de 100 milhões, um patrimônio de 100 milhões do Flamengo, que foi o Pedro, a jogar lesionado e só identificou lesão quando foi no seu médico particular. E tem também para o Paulo Souza e, por último, não menos, para os jogadores. Porque os lances que eu pedi para que me passassem é que eu convido vocês a revisitarem. O gol do Fluminense inicia numa falta, é verdade, não marcada no Gabigol. Mas percebam a postura do Bruno Henrique. A bola passa do lado dele e o Bruno Henrique anda, larga completamente a marcação. O Arrascaeta, pelo que a gente tem de informação hoje, Perrota, parece que já jogou lesionado ao final. Jogou. O Arrascaeta não rendeu o que a gente sabe que ele vai. Se você reparar, o Arrascaeta em todas as jogadas, além, desculpa mais uma vez te interromper, puta, foi mal. Mas quase todas as jogadas do Arrascaeta, quando ele concluía a jogada, ele abaixava, como se estivesse sentindo dor. Então, se você recordar, tu vai lembrar. Parece que ele tem um problema no tornozelo. Hoje a gente sabe disso. Talvez isso tenha limitado um pouco, né, as movimentações do cara. E tenha atrapalhado. E atrapalhou. Porque, como eu e Castanha falou, eu nunca vi Castanha. Até agora, eu confesso, não sei se você de repente tem a memória melhor que a minha. No primeiro jogo, a gente não ficou com essa linha de 3 lá na frente. O Arrascaeta subia para dar um embate, ficava o Bruno Henrique e o Gabigol, e esses caras não retornavam. E aí, amigão, vai explodir na segunda linha, consequentemente na última linha no sistema defensivo. Então o Fluminense se apropriou do meio de campo por ter, numericamente, mais jogadores ali, conseguia triangular, a gente só tem um jogador combativo nesse elenco, que é o João Gomes, e tudo isso fez com que, infelizmente, nós colhêssemos mais uma derrota, mais um vice-campeonato, que, por consequência, venha a ser o 5º. 5! 5, narigudo. Landim, 5 vice-campeonatos que você tem já acumulados. Quantos mais serão necessários para você entender que tem muita coisa errada dentro do clube? Quantos mais? O que mais o Flamengo terá que sangrar para que você chegue a esse entendimento? Eu preciso saber. E como o dia do fico, 1h15 da manhã, eu estava em live ontem, porque eu não dormi. Eu dormi 4, 5 horas da manhã, estou virado, amanhã eu viajo, vou para o interior de Minas, vou lá para Teófilo Otoni, para quem conhece sabe o quanto é longe, para trabalhar. A gente pega e vê uma nota oficial saindo pelo Flamengo, dizendo, para alegria geral, felicidade da nação, pelo amor que eu tenho, compromisso com os sócios proprietários e os que me escolheram, eu digo que fico exclusivamente no Flamengo, não vou para Petrobras. Meus ovos! Só falta fazer isso. A TCU tá com caminhão de negão, irmão. Tá com caminhão de negão atrás dele. E é só da grossa, só da grande. E aí ele vem meter essa para que você, torcedor bobo, né, caia nesse conto do Vigário mais um que eles gostam de plantar por aí, que para felicidade da nação, pelo compromisso que eu adquiri com os sócios, com o torcedor, com o Flamengo, que é isso que vai fazer. Um cara que se esconde a todo momento, um cara que é omisso, um cara que não me representa, porque independente das crises que eu já vivenciei, independente dos conflitos e dos problemas, eu nunca me omiti. Eu sempre estive presente para administrar, assumir e resolver. Seja a melhor forma, que pode não ser a minha nem a sua, mas eu resolvi todos. E hoje eu tenho 43 anos bem vividos, não devo porra nenhuma a ninguém, meu nome não está no SPC, não está no Serasa, né? Então, eu consigo viver muito bem da forma que eu fui criado, agradeço meu pai e minha mãe por isso. Agora, esses caras parece que não. Parece que está tudo muito lindo. Então, desculpa, Perrotinha, tem sim a fatia de merda para todo mundo nesse bolo e o que me deixa mais triste, eu não vejo saída. E vai estourar, sabe em quem? Castanha já falou, todos nós sabemos. Vai estourar de novo na corda mais fraca.
no elo mais fraco da corrente. E quem é o elo mais fraco da corrente? O senhor Paulo Souza, que também tem a sua parcela de merda do bolo. Mas é pequena, né? Porque aí é o esquema tático, né? Não. Tem a questão das invenções. O Lázaro é o melhor cara que ele conseguiu encontrar para fazer a ala esquerda. O Lázaro fica no banco e ele começa com o Marinho o primeiro jogo da final. O Lázaro atuou melhor pela esquerda. É o cara que veio e entregou bem. Ele me bota no primeiro jogo o Lázaro aberto pela direita. Ele tá mudando os caras o tempo todo. Aí, irmão, essa Então, mas eu tô dizendo, eu acho que aí tem mais a ver com a parte do campo, né? Dele. Não, a de campo é grande também, é grande também. E aí, o que a gente não pode deixar... E por que a corda tá arrebentando, galera? Por que tá dando essa merda toda? Porque o papel do seu Marco Braz, que virou amiguinho de jogador, que deveria ter oxigenado a porra do elenco, não renovado com os dois Diegos Ribas, nem o Alves, né? Não ficar fazendo ou pretendendo realizar a loucura de pagar 60 milhões no Pitico, ele tá largando nos peitos do Paulo Souza, que vai ser o malvadão. Ó, quem tá afastando a geração 85, e aí, segura essa. Arão começou no banco final, irmão. É bem provável que isso veja também algo mais costumeiro. Então a gente tá falando, afastou o Diego Alves, afastou o Diego Ribas, o Arão já entrou pro banco, e o próximo é o Felipe Luiz. Deixa os zagueiros estarem à disposição. É o Pablo, né? Deixa o zagueiro... Assim, todo mundo sabe que a linha defensiva do Flamengo, se é que a nossa boneca de pano voltará a jogar, que é o Rodrigo Caio... Aliás, está completando hoje 4 meses, tá? 4? Deve ter para mais de 5 anos, mas tudo bem. A gente vai pegar Rodrigo Caio, Davi Luiz e Pablo. Vai ser a linha defensiva. Os 3 que vão jogar ali atrás. E o outro que vai cair. Então, assim, você imagina, Perrotinha, você ter Felipe Luiz, Arão, Diego Ribas, Diego Alves num banco. Irmão, é pesado demais. Você bota isso aqui em folha salarial e soma para você ver o tamanho da trolha que o Flamengo tem. E aí, tem amigos que falaram, então vamos fazer o seguinte, libera logo esses caras. Fantástico. Seria sensacional se o Diego Alves conseguisse um clube agora no meio do ano e o Flamengo facilitasse para que ele saísse. O Diego Ribas, se conseguisse já arrumar um outro clube e pudesse sair no meio do ano, iria aliviar a folha salarial do Flamengo. Caso contrário, Perrota, a gente é obrigado a cumprir o contrato. Ou seja, quero dispensar o... Tem o Isla também que está no banco, tá? Esqueci do Isla. Você tem o Isla também no banco. Aí, você quer dispensar esses caras mais cedo? Você tem um contrato assinado? Você vai honrar o contrato. São o quê? São 500 mil por mês. Vamos o Everton também, né, Lá? Oi? Ele até Everton Ribeiro. O Everton também. Isso. Ainda tem outro. Então, são 6. Você está falando o seguinte, cara. Meio time de peso de jogadores que têm influência, tanto fora como dentro de campo, jogados para um banco, ô Perrotinha. O que vai gerar um desconforto gigante, monstro. Monstro. Então, esse problema é muito maior do que pode parecer. Vai estourar no Paulo Souza porque é o elo mais fraco, porque também vem errando, vem, infelizmente, não fazendo. Às vezes o menos é mais. Eu falei muito disso com o Castanha aqui esses dias. Irmão, a coisa não está encaixando, o comprometimento tático dos caras não está vindo, o entendimento tático muito menos, os caras estão com dificuldade de entender. Vamos minimizar? Vamos fazer o basicão? Quem é que está jogando bem em cada posição? Vamos colocar dessa forma aqui, para que a gente possa começar a colher bons resultados e aos poucos eu vou, de repente, fazendo novas movimentações. Mas não, o cara quer dar o cavalo de pau no transatlântico, igual, né, o Domenech chegou falando que não faria no Flamengo e fez. E aí, parceiro, isso gera desconforto. Então, hoje, a gente está com um problemaço para resolver e se eu posso, infelizmente, deixar todos aqui intranquilos, eu sou obrigado a falar para vocês o seguinte, não tem solução, porque o presidente está perdido, porque o Marco Braz não tem mais credibilidade e força para poder mudar nada, pelo nível de amizade que tem. Estamos fritos. E sabe o que vai acontecer? Por mais que eu não queira, vai estourar de novo no treinador, nós vamos pagar os tubos de rescisão de novo de um treinador para ficar orando, clamando, para que talvez o outro português volte para assumir o Flamengo. Porque se acontecer, Perrota, né? O nosso Landim Pinóquio, agradecer ao Ricardo Leblon, que eu vou convidar para que faça uma live com a gente aqui,
né? Eu acho até que o Castanha conhece o Ricardinho, o Ricardo Leblon, né? É do Twitter. Eu vou convidá-lo. A gente vai falar um pouco mais. Ele chama muito de Landim Pinóquio, né? Porque ele vive contando mentira. Então é o apelido que o nosso amigo Ricardo acabou dando, denominando ao nosso presidente Rodolfo Landim. A gente vai ver o Landim todos os dias de joelho no milho, rezando e pedindo, pelo amor de Deus, para que dê certo. Porque foi um cometa, foi um ano ímpar, tudo o que ocorreu em 2019. E que eles sonham que se repita. E aí tem mais. 90% a 95% do torcedor tem a mesma neura, tem o mesmo sonho, a mesma paranoia. E para a gente se livrar definitivamente dessa sombra, a gente vai ter que pagar para ver, Perrota. A gente vai ter que, infelizmente, ter que aceitar e trazer o homem de volta para que ele possa tentar repetir. Agora, o último recado do tio Garcia. O sarrafo subiu. Ele pegou terra arrasada no Brasil. Ele pegou treinadores que não sabiam nem o que é um 4-2-3-1, porque aqui só se jogava no 4-4-2 e no 4-3-3, quando o Muricy ficou 3 dias no Barcelona, voltou falando que era o supra-sumo da parte tática, que ele tinha se aperfeiçoado, feito um intercâmbio no Barcelona. Quando ele bota o Cirino de um lado e o Sheik do outro, e o Flamengo era uma desorganização igual está hoje, com o Cuejá correndo igual maluco para tapar buraco no meio de campo do Flamengo. Castanho vai lembrar disso muito bem. Hoje, o desafio do Jorge Jesus seria muito maior, porque o Atlético Mineiro está num outro nível de futebol, porque o Palmeiras está num outro nível de futebol, as equipes subiram o sarrafo, melhoraram, não é mais aquela terra arrasada que o português redescobriu o futebol ao chegar no Brasil em 2019.